Olá pessoal, conforme eu havia prometido, a gente começa agora o nosso estudo sobre as orações, ok? É um tema complexo, extenso, mas se a gente começar devagarzinho, definindo os termos iniciais, a gente vai chegar a uma compreensão bem firme sobre o assunto em questão agora, tá bom? Então vamos lá. Classificação das orações, preste bastante atenção. Primeiro a gente vai definir os termos, né? Por que essa definição de termos é importante? Porque à primeira vista o aluno se assusta um pouco quando ele vê aquela classificação enorme, por exemplo, oração substantiva, subordinada, objetiva direta, oração substantiva, subordinada, completiva nominal. Então assim, se o aluno tiver consciência do que significa cada termo desse, ele vai compreender melhor o conteúdo. Então vamos lá, vamos definir alguns termos iniciais, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, oração. A gente começa de uma base bem simples, tá? Se você já sabe que é oração, tem um pouquinho de paciência, porque tem gente que não sabe, né? Então vamos lá. Oração. O que é uma oração? A oração é qualquer enunciado que se constrói sobre um verbo. Por exemplo, quando você tem a seguinte mensagem, você entra no hospital e vê, por exemplo, um quadro, né? Daquele quadro clássico. Por exemplo, a enfermeira com um dedo aqui na boca e a palavra silêncio. Silêncio é um substantivo, né? É uma frase, é uma comunicação que se faz a alguém sem verbo nenhum. Você é capaz de compreender, mesmo que não tivesse a foto, você seria capaz de compreender que aquela mensagem está pedindo para que você não faça barulho, afinal de contas você está no hospital, né? E é necessário que os pacientes tenham repouso. Essa comunicação, esta frase, ela é direcionada a você sem um verbo. Por esse motivo, ela recebe o nome de frase. É um enunciado compreensível, mas que não há a inclusão de um verbo. Agora, quando a mesma frase for construída da seguinte forma: faça silêncio. Nós já temos aí o substantivo silêncio e na frente de silêncio nós temos o verbo fazer no imperativo. Faça. Portanto, este enunciado passou de frase para oração. Então, oração é todo enunciado linguístico compreensível que se faz em torno de um verbo, que se constrói com a ajuda de um verbo, ok? Não é o assunto da nossa aula, mas é esse conceito da presença de verbos que vai dizer se o período é simples ou composto. Por exemplo, faça silêncio, essa mesma frase. Nós temos apenas um verbo, fazer, no imperativo. Então, esse período é chamado de período simples, certo? Agora, se nós temos outra frase, por exemplo, os médicos do plantão faziam silêncio enquanto operavam o paciente. Neste período, os médicos do plantão faziam silêncio enquanto operavam o paciente. Nós temos dois verbos, né? Nós temos o verbo fazer, flexionado como faziam, e nós temos o verbo operar, flexionado como operavam. Neste caso, nós não temos mais um período simples, nós temos um período composto. Por que é interessante? Porque é necessário compreender a questão dos períodos simples e compostos. Porque neste assunto, na classificação das orações, nós só trataremos de frases com períodos compostos, ok? Os períodos simples não entrarão aqui, certo? Continuando. Coordenadas e subordinadas. Esta aula, este vídeo, aliás, só tratará das orações coordenadas. Mas aqui a gente já vai dar uma breve definição do que é a oração subordinada, ok? Então preste atenção. Orações coordenadas são independentes. Uma pequena correção aqui. São independentes e coordenadas por pontuação ou por uma conjunção. Neste caso, a conjunção é chamada de síndeto. E, portanto, as orações que são coordenadas por conjunções, síndetos, são chamadas de orações sindéticas. As orações que são coordenadas por pontuação são chamadas assindéticas. Mas, professor, o que é uma oração coordenada? Vamos lá. É o seguinte.
Se eu escrevo o seguinte período, o homem saiu, dançou, se alegrou. Pronto. Nesta oração, nós temos alguns verbos. E a quantidade de verbos dessa oração vai determinar quantas orações nós temos aqui. Então vamos ver. O homem saiu. Primeiro verbo. É muito importante que você saiba identificar os verbos. Se você já sabe identificar verbos, não tem nenhuma dificuldade, muito bem. Dá um tempinho aí, espera que a gente vai já chegar onde você está. Mas existem muitos alunos, pode acreditar, no 8º e 9º ano, que realmente ainda tem dificuldade de identificar verbos. Pode parecer uma coisa simples para alguns, mas para outros não é. Então eu tenho uma dica que sempre ajuda na identificação desta classe gramatical. A dica é a seguinte: se você tem dificuldade de identificar os verbos da frase, o que você faz? Coloca a palavra que você ainda não sabe o que é na seguinte frase: ação de. Se der certo, se ela completar esta pequena expressão com sentido, então esta palavra que você colocou aqui será um verbo. Veja só. O homem saiu. A ação de sair. Portanto, verbo. Dançou. A ação de dançar. Portanto, verbo. Alegrou. A ação de alegrar. Então, se esta palavra completar esta pequena expressão com sentido, logo nós teremos um verbo, ok? É apenas um toque, porque este vídeo ele se destina a alunos de níveis diferenciados, né? Então, tem alunos que têm dificuldade, eu acho bom dar essa dica. Se você tentar botar, por exemplo, aqui, tem aluno que diz isso, já passei por várias situações, e se eu botar uma frase dessa aqui, o aluno diz: professor, homem é verbo. Esse aluno está muito atrasado em morfologia, ele tem que fazer uma visita ao estudo da morfologia, das classes de palavras. Mas, se não der tempo para fazer isso, o professor tem que tirar a dúvida dele. Então, meu filho, bote essa palavra aqui. Ação de homem. Isso faz sentido? Não faz sentido. Então, nós temos aqui que homem é qualquer outra coisa menos verbo, ok? Continuando. Então, neste exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3 verbos, ok? Nós temos 3 orações, na verdade. 3 orações. E olha só que interessante. Essas 3 orações, elas estão coordenadas. A palavra coordenada deve ser compreendida para você como ligada, conectada. Essa coordenação pode acontecer por meio de pontuações, como é este caso aqui, ok? Ou pode acontecer por meio de conjunções, ou seja, por meio de síndetos. Então, é oração por quê? Porque contém verbo. É coordenada por quê? Porque está ligada por algum conectivo, seja vírgula ou conjunção. Você não viu ainda, mas vai ver daqui a pouco que conjunções são essas, ok? Então, esta frase, ela tem 3 orações que estão coordenadas entre si por pontuação. A vírgula é que está unindo essas orações. Portanto, esta é uma oração coordenada assindética. O assindético, a letra A, indica que não há síndeto ligando as orações. Compreendido? Não há um síndeto. Professor, o que é o síndeto? Uma conjunção. Que conjunções são essas, professor? Essas aqui, ó. As aditivas, as opositivas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas, ok? Como seria, portanto, professor, um exemplo em que esta mesma oração pudesse ser coordenada não através de pontuação, mas através de conjunções? Ora, é muito fácil. É só a gente substituir essas pontuações por síndetos. Qual seria o síndeto mais
apropriado aqui? Acho que você já deve saber, né? A mente da gente ela já é preparada para entender a gramática. Segundo Noam Chomsky, que é um teórico aí muito inteligente, ele disse que a mente da gente já é capaz de compreender a gramática, que a gente já nasce com essa gramática internalizada. Então eu tenho certeza que você deve ter pensado o seguinte: o homem saiu e dançou e se alegrou. Ok? Nós temos a mesma frase, constituída pelas mesmas orações, mas, desta vez, elas estão ligadas por síndetos. Olha só os síndetos aqui. Ou, falando numa expressão mais compreensível, em vez de chamar de síndeto, está sendo ligada por conjunções. Então, eis aqui uma oração. Por que, professor, oração? Porque possui verbos, ok? Pode até colocar o plural aqui, mas pode deixar assim mesmo. Por que oração, professor? Porque tem verbos. Por que coordenada, professor? Porque ela é ligada através de conjunções, certo? E aí nós podemos até aprofundar um pouco mais a classificação desta oração. Ela é aditiva. É uma oração coordenada, sindética, aditiva. Por quê, professor? Porque ela está ligada, ela está coordenada por síndetos, por conjunções que dão ideia de adição. Adição de ideias. Veja só. O homem saiu, primeira ideia. E dançou, segunda ideia adicionada à primeira. E se alegrou, terceira ideia adicionada à segunda. Estão vendo só? Então as orações coordenadas, sindéticas, aditivas, são conectadas por conjunções que dão ideia de adição, uma sobre a outra. A gente vai encerrar nossa aula, essa primeira aula, mas é necessário que, antes de concluir, façamos uma definição muito importante. Então preste atenção. Eu expliquei para você que ela é oração porque possui verbo. Eu creio que você deva ter compreendido. Mas o termo coordenada, eu expliquei para você que o termo coordenada refere-se ao fato de que elas são ligadas. Mas veja só, as orações subordinadas também são ligadas por conectivos. Então falta a gente explicar um pouco mais, se deter um pouco mais nessa questão da coordenação. Há uma definição que precisa ser dita aqui. Veja só. Vamos pegar esta oração aqui, ó. Aqui foi construída com os síndetos, ok? Veja só. O termo coordenada se refere a uma ideia muito clara. Veja só. Esta frase aqui, ó, o homem saiu e dançou e se alegrou. Desta frase eu posso formar 3 frases independentes. É possível fazer isso. Por exemplo, primeira frase. O homem saiu. Segunda frase. O homem dançou. Terceira frase. O homem se alegrou. Ok? Então, nas orações coordenadas, sindéticas ou assindéticas, nós podemos pegar a oração que está coordenada e podemos como que descoordená-las. Nós podemos desmontá-las sem prejuízo de sentido. Essa frase aqui, ó, o homem saiu e dançou e se alegrou, pode ser desmontada em 3 orações completamente independentes. Essas orações sobrevivem sozinhas. Então, a definição que eu quero que você guarde é que as orações coordenadas sindéticas, sejam elas aditivas, opositivas, alternativas, explicativas e conclusivas, essas definições nós veremos na próxima aula.
Mas estas orações coordenadas sindéticas, elas são chamadas de coordenadas principalmente por quê? Porque elas são independentes. E é essa definição, essa diferenciação, essa característica, aliás, que vai separar as orações coordenadas das subordinadas. Nós já estamos concluindo. Por quê, professor? Porque as subordinadas, veja só a definição, subordinadas, há, como nas coordenadas, duas orações, até mais. Botei duas aqui, mas pode ter até mais. Uma será a principal e a outra será a subordinada, ok? Veja só, esta oração principal, diferente das orações coordenadas, ela, aliás, igual às coordenadas, ela é forte, ela pode existir sozinha. Mas esta segunda oração, que vem depois da oração principal, ela não é forte, ela não sobrevive sozinha. Ela precisa da oração principal para que possa existir. Eu vou entrar com um exemplo da oração subordinada no próximo vídeo, que esse já está bastante extenso, ok? Muito obrigado, aproveite a aula, valeu!